Vejam só essa história comigo. Eu, que realizei o sonho da minha sobrinha, que era de ter um aniversário de 15 anos, e ela realizou o sonho do meu marido, que era de ter um filho. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. A minha irmã mais velha começou a namorar muito cedo e logo acabou engravidando, e ela teve que ir morar com esse namorado dela. Eu me lembro de chorar muito, porque todo mundo falava que a filha da minha irmã ia roubar todos os meus brinquedos. E eu chorava muito por causa disso. Eu era uma criança ainda, eu tinha 10 anos. A filha da minha irmã nasceu, eu cheguei a brincar com ela de boneca ainda. Mas depois a minha irmã se mudou e vida que segue. A minha irmã morava muito longe, mas ela vinha poucas vezes visitar a gente. Comecei a trabalhar, comecei a comprar as minhas coisas. Depois de algum tempo, eu conheci o meu marido. A gente namorou por um ano, daí a gente se casou. Até aí tudo bem. O meu marido sempre foi um homem muito mão de vaca, que não gostava de gastar dinheiro de jeito nenhum. Esse homem não me levava para sair porque ele dizia que gastava muito dinheiro. Ele não me dava presentes porque ele dizia que isso era desnecessário. Foi trabalhando muito que a gente conseguiu comprar a nossa casinha. Eu sempre falava para o meu marido que o meu sonho era de ser mãe, mas ele falava que isso gastava demais, que filho dava muito trabalho e ia comer todo o dinheiro dele. E toda vez que eu tocava no assunto da gente ter um filho, ele me falava que ele não queria ter filho de jeito nenhum. Bom, o casamento da minha irmã acabou porque o marido dela era muito agressivo e por causa disso, a minha irmã se separou e voltou para casa dos meus pais. A minha sobrinha já tinha traços de mulher já. Ela estava muito bonita e desde a primeira vez que o meu marido viu ela, falou que ela era uma moça muito bonita, que chamava muita atenção. E que sorte tinha o cara que fosse namorar com ela. Esse comentário dele na frente de todo mundo me deixou bem incomodado. Bom, a minha irmã estava tendo que recomeçar a vida dela do zero, porque o ex-marido dela não permitia que ela trabalhasse. Quando a minha irmã não morava ainda na casa dos meus pais, o meu marido não ia na casa dos meus pais de jeito nenhum. Mas depois que a minha irmã se mudou para a casa dos meus pais, ele sempre estava lá. Certo dia a gente chegou para almoçar na casa da minha mãe, era por volta de umas 11 horas. A minha sobrinha tinha acabado de se levantar. Ela ainda estava de pijama, pijama esse que mostrava tudo. Eu tentei não me incomodar pelo fato dela estar mostrando tudo para todo mundo ver. Ela sentava na cadeira toda arreganhada para todo mundo ver. E a minha irmã fingia que nem estava vendo aquela situação. Papo vai, papo vem. Eis que a minha irmã entra no assunto do aniversário dela de 15 anos, que ela não ia ter condições de fazer, que a minha sobrinha estava muito triste por causa disso, porque todas as colegas da sala teve. Até que a minha sobrinha começou a falar que aquele era o sonho dela, que era o que ela mais queria, era ter uma festa de 15 anos. E sabe o que o meu marido falou? Falou que ia realizar o sonho dela. Nem deu tempo de eu responder nada. Essa menina praticamente pulou no colo dele. Eu cortei a conversa, falei que a gente não tinha condições de bancar um aniversário para ela. O meu marido me cortou, dizendo que a gente ia dar um jeito, a gente ia economizar, mas a gente ia sim realizar o sonho da minha sobrinha. Não dá Naquele vontade momento eu deles de saí como fazer, uma né? chata, porque a minha mãe ficou feliz, a minha irmã ficou feliz, a minha sobrinha estava dando pulos de alegria. O fato é que o meu marido já era um homem de 45 anos, ele não gostava de festa, a gente não recebia ninguém em casa porque ele não gostava de gastar. Na volta para casa, eu briguei com ele, falei que a gente não tinha condições de bancar aquele aniversário para ela, que um aniversário de 15 anos era muito caro. E sabe o que ele me respondeu? A gente vende o seu carro, pega esse dinheiro e a gente faz uma festa de aniversário para ela. Porque afinal, Deus não me tem livre. necessidade nenhuma da gente ficar com dois carros, sendo que você pode ir trabalhar de ônibus. Quando meu marido veio com essa ideia absurda de eu pegar e vender o meu carro para fazer o aniversário da minha sobrinha, na hora eu falei para ele que não, que se ele quisesse tanto assim fazer esse aniversário, ele que vendesse o carro dele e pagasse com o dinheiro dele. Lembrei ele que quem prometeu esse absurdo foi ele, não eu. Tava uma briga sem fim dentro de casa.
A minha mãe e a minha irmã já tinham contado para a família toda que a gente ia fazer esse aniversário. Eu joguei isso na cara dele e falei que todo mundo já estava sabendo que a gente ia organizar essa festa. E era bom ele dar os pulos dele para poder organizar isso logo. Porque senão a gente ia estar na boca de todo mundo por ter prometido uma coisa, sendo que a gente não tinha condições de fazer. O meu marido era um homem muito endividado porque por muito tempo ele cuidou do pai dele antes dele falecer. Ao longo dos anos, ele adquiriu muitas dívidas cuidando do pai dele. Inclusive, a casa onde a gente morava estava comprada no meu nome. Depois de muita briga e muita gente já falando sobre essa festa, ele decidiu vender o carro dele. Ele vendeu esse carro e passou todo esse dinheiro para minha conta, para que eu entregasse a minha irmã. Eu sabia que ele não estava fazendo isso com boas intenções, que ele estava muito interessado na minha sobrinha. Deixei bem claro para ele que se a gente se separasse no Bote futuro, interessado nisso, ele né, não ia gente? ter direito nenhum no meu carro, porque ele já tinha vendido dele para fazer essa festa. Eu peguei a metade desse dinheiro e dei a outra metade para minha irmã, para que ela fizesse essa festa. A minha irmã começou a organizar essa festa. Eu fiquei sabendo que a minha sobrinha estava namorando alguém da idade dela, mas eu não falei nada disso pro embuste do meu marido. No dia dessa festa, ele ficou até bobo de ver como ela estava produzida. Ele não tirava os olhos dela de jeito nenhum. A gente se sentou numa mesa e mesmo assim ele ficava acompanhando o que ela estava fazendo. Ela recebeu todos os convidados e daí ela foi se sentar com o namorado dela. Foi então quando esse homem viu ela com o namoradinho dela. Esse homem começou a dizer que a gente fez ele de bobo, que a gente fez ele pagar aquela festa para ela à toa e que ela merecia estar com um homem de verdade e não com aquele farrapo de menino. Perguntei a ele se o homem melhor era ele, um velho falido, sem dinheiro, mão de vaca, que tinha idade para ser avô dela. Ele começou a dizer que eu estava ficando louca, que ele via ela como uma filha. Mandei ele se olhar no espelho e ver que ele já era um velho gagá que estava atrás de menininha nova. Esse homem foi embora revoltado. Eu continuei ainda na festa, aproveitei bastante e quando eu cheguei em casa, ele tinha arrumado todas as coisas dele, mas esperou eu chegar para dar o show dele. Dizendo ele que não dava mais pra gente continuar, que eu fiz ele passar a maior vergonha dele na vida toda, na frente de todo mundo, e que tipo de pessoa eu era por ter falado que ele queria alguma coisa com a minha sobrinha. Eu tava muito bêbada, eu só lembro dele ter falado um monte de abobrinha, pegou as coisas dele e foi embora. Bom, depois que a gente se separou, ele veio atrás da metade da casa, porque sim, ele tinha direito. A gente dividiu tudo certinho, ele foi viver a vida dele em outra cidade, eu peguei a minha parte e consegui investir em um apartamento. A minha vida seguiu, a vida dele também seguiu. A minha sobrinha já tinha trocado de namorado, mas ela acabou se envolvendo com um rapaz casado e bem perigoso. Pra se ter uma ideia, a esposa desse cara bateu lá na porta da casa dos meus pais e deu uma baita de uma pisa na minha sobrinha. Mas mesmo assim, ela não deixou esse cara. Eu só sei que ela estava dando muita dor de cabeça para minha irmã, que estava trabalhando que nem uma louca para poder manter a minha sobrinha. Mesmo assim, depois de tudo que a esposa desse cara fez com ela não deixava esse homem, até ela engravidar dele. Aí ele deu um baita de um pé na bunda dela. Isso não era segredo para ninguém, porque ele deixou avisado que se ela fosse atrás dele, atrás de alguma coisa, ele ia dar um fim nela. Como a minha sobrinha ainda era de menor, estava sobrando tudo para minha irmã. Eis que entrou a pandemia e do dia para a noite a minha irmã se mudou com a minha sobrinha. Mas ela foi morar na bendita cidade onde o embuste morava. Na minha cabeça, aquilo era apenas uma coincidência. Eu seguia com a minha vida, esse filho da minha sobrinha nasceu, a minha mãe foi lá visitar ela, até aí tudo bem. Eu nunca tinha visto essa criança, porque como eu falei, eu segui com a minha vida, eu trabalhava demais e assim como ela foi morar em outro lugar, ela parou de postar sobre a vida dela. Hoje em dia, o que mais me choca é saber que a minha mãe sabia de tudo. Nem a minha mãe, nem a minha irmã contaram que os dois estavam juntos. Eu fiquei sabendo disso por terceiros. O meu nome estava na boca de todo mundo. Quando eu fui conversar com a minha mãe sobre isso,
Ela falou que a minha irmã fez o que tinha que fazer e ainda defendeu o desgramado, dizendo que ele cuidava muito bem dela e que ele tratava a criança como se fosse filho dele. Quando a minha irmã veio conversar comigo, ela já foi logo dizendo que ele ofereceu ajuda e como ela não tinha condições de manter a filha dela e o neto que estava a caminho, ela decidiu então aceitar essa ajuda. E que no começo ela se sentia mal com tudo isso, mas isso passou conforme o tempo foi passando e ele cuidava muito bem da filha dela e do neto. Que nojo! Esses dois passaram a viver como marido e mulher. Embora a gente já tinha se separado há algum tempo, a minha irmã deveria ter me contado sobre isso. Eu tentei seguir com a minha vida, sabendo que eu estava na boca de todo mundo, né? Bom, depois de algum tempo, eles começaram a postar que era uma linda família, para quem quisesse ver aquela cena maravilhosa. Mas como todo castigo para homem safado é pouco, o dele veio. E de novo eu fiquei sabendo da vida deles, porque estava na boca de todo mundo. Que ela, minha sobrinha, começou a trabalhar, conheceu um homem bem de vida, que era casado, deixou a esposa para poder ficar com ela, e ela foi morar com esse cara e levou o filho dela. E faz o Benedito pagar pensão para o filho que nem é dele. Sim, porque ele assumiu essa criança mesmo sabendo que não era filho dele. E que hoje ele está numa depressão profunda por ela ter abandonado ele. Mas pelo menos ela realizou o sonho dele de ser pai. Gente, que mulher descarada, cara, de fazer uma coisa dessa. Eu fico imaginando a cara de pau da pessoa fazer uma coisa dessa. E que homem doido de querer ficar com a menina nova dessa, sabendo que vai acontecer tudo isso, porque ele sabe que uma mulher nova não vai querer ele, só vai querer o dinheiro dele. E essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui. Vou deixar o rodar pra você seguir lá no vizinho. Curte, comenta, compartilha. É um prazer ter você aqui e até o próximo vídeo. Tchau!